Tá no ar, Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Meus amigos, chegamos ao programa de número 40 hoje. Então, um programa especial aqui nesse podcast tão querido que eu gosto muito de fazer, que começou lá com o nosso amigo André Pugliese aqui no meu lugar de mediador dessas duas feras. Mas antes da gente começar essa edição especial do Carneiro Mafuz, deixo aquele pedido para você nos seguir no YouTube, para você se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações, para você curtir, deixar sempre seu comentário, fazer o programa com a gente. Quem sabe no futuro a gente faz uma live aí para vocês mandarem as suas perguntas para Carneiro Neto e para Augusto Mafuz. Mas hoje, vamos lá, começando com Atlético Paranaense, é o principal tema do podcast. Jogou ontem, venceu bem o Red Bull Bragantino, 2-0, partida de ida da Copa do Brasil. Carneiro, o que você achou do jogo? Sinais de evolução do time? Olha, muito bom o jogo. Ao contrário daquela partida em Bragança Paulista, em que foi uma partida muito irregular, o Bragantino com jogador a menos e o Atlético não conseguiu sequer empatar. Ontem, ao contrário, os dois times estavam muito inspirados, muito ligados. O primeiro tempo do Bragantino foi interessante, o segundo melhor ainda, um time competitivo. O goleiro Léo Link operou bem. Agora, há de se fazer justiça à parte boa do time do Atlético. O Atlético tem as deficiências que todo mundo sabe. A falta de um zagueiro mais preparado, um primeiro volante e um meia armador. Porque a turma ali é tudo ponta de lança. Só que esses jogaram muito bem ontem. O Christian, o Eric, o Zapelli, o Coelho, eles se apresentaram bem. Boas jogadas. Tanto que o Atlético poderia ter fechado 3-0 no primeiro tempo. Aí teve aquele lance do pênalti, um absurdo, né? O Marceliani escorregou. Olha, o Petralha tem todo o direito de se achar que o jardineiro é um traidor hoje. Porque esse excessivo o uso da água. Aquela grama sintética não precisa tanta. Ela precisa ser cultivada. Tem um nível razoável, né? Para não ficar muito áspera, para não machucar os próprios jogadores. Eles colocam fibra de coco naquela Exatamente. grama. Então, às vezes, tem um excesso ali. Aquela parte que parece meio marrom é fibra de coco. Sim, mas aí é muito trabalho. O Petralha teve que mandar embora o CT inteiro. Agora tem que mandar o jardineiro embora. Vamos falar disso aí, da revolução que aconteceu lá dentro. Só para encerrar, então, o jogo, eu acho que foi bom. Espero que esse pênalti não faça falta lá em Bragança na semana que vem. Mas o Furacão foi bem. Melhorou o astral. Eu acho que o Paulo Autori já tomou um café com a turma. Aquela presença de respeito, vamos dizer assim. Tudo isso é positivo. Agora vamos ver. Tem o Grêmio domingo, né? E aí, Mafuz, vai fazer falta ou não vai? Fazer falta o quê? O terceiro gol, 3-0. A princípio não. 2-0 para... Primeiro porque o Bragantino não tem time para chegar mesmo em Bragança e se impor numa superioridade, porque você, para tirar uma diferença de 2-0, você tem que jogar muito bem e o outro tem que jogar muito mal. Não é uma situação muito singela, muito simples. E o Atlético joga pelo empate. Exatamente. Né? Pode perder por 1-0. Também. O placar foi muito bom. Muito bom. Claro, se der uma zebra, porque aí eu já vou para o campo das zebras, se o Bragantino reverter esse resultado, vai se atribuir o pênalti perdido. Mas o pênalti perdido é consequência também de um jogo. Ainda mais jogo do Atlético, porque o Atlético perde muito. E o Coelho perdeu uma grande chance. Exato. Também por ter escorregado. Mas esse jardineiro... Antes de entrar, eu quero só o seguinte. Ontem à noite, depois do jogo, eu recebi aqui um meme que foi enviado pelo vice-presidente, não, pelo diretor, ele não é vice-presidente, ele é diretor, Henrico Gaede. Ele é membro do Conselho de Administração. Exato, é membro. A Secla. Vibrando e agora, Mafuz, uma coisa assim. Como se eu estivesse torcendo contra. Se tem coisa na minha vida que eu nunca fiz, não faço e não vou fazer, é torcer contra o Atlético Paranaense.
Eu exerço o poder de crítica, inclusive contra pessoas sem qualificação técnica para ser dirigente do Atlético, como é Henrique Gaede, e eu não preciso fazer baile de máscara para esconder uma vergonha pessoal. O Gaede entende bem o que eu estou falando. Eu não preciso. Agora, em relação ao Atlético, deixa eu só... Antes de falar do Atlético, eu sou testemunha que o Mafuz não torce contra o Atlético. Eu estava na cabine, em vários jogos, ele era repórter atrás do gol. Saía gol do Atlético, ele com o fone, microfone numa mão, ele fazia assim com a outra. Comemorando. Of course. Ô, Carneiro, eu tô pensando aqui, a gente precisa... Eu acho que o Autuori teve influência já no jogo. Psicológica, sem dúvida. Teve influência. O primeiro tempo que o Atlético fez, concentrando o meio-campo, o time no meio-campo, fechando o meio-campo, e essa que foi a origem do excepcional primeiro tempo que o Furacão fez, é coisa do Autuori. O Autuori tomou um café com o técnico, com os jogadores. Ele pode não ter determinada forma de jogar, mas a ideia trocada foi para a prática. Mas é o que eu sempre falo. A presença física do dirigente, do executivo, é fundamental. Você tem que ir para a concentração, tem que ir para o vestiário. E o Atlético estava tendo esse tipo de dificuldade pela mau estado de saúde, vamos dizer assim, do presidente Mário Celso Petralha, e ele não outorgou a ninguém o departamento de futebol. Porque não adianta você pôr os executivos. Estão aí, tanto que foram dispensados. Ótimos profissionais, sim. Alexandre Leitão e o... André Mazuco. André Mazuco. Agora, se tem um dirigente do clube, um representante do Petralha no vestiário, com autoridade e conhecimento, o Cuca estaria até hoje técnico. Porque teria feito uma intervenção no momento daquela crise, depois do empate com o Corinthians, chamado o Cuca para fora. Calma, doutor, vem cá, vamos tomar uma cervejinha, só isso acalmar. Isso o Cuca concordou comigo uma semana depois, que eu almocei com ele, e disse, tem razão, eu me perdi completamente, estava nervoso, estava chateado, triste, e hoje eu estou arrependido. Então você veja que no futebol, é aquela velha história, Mafuz, são relações humanas. E essa presença do Paulo Autuori passa a ser muito importante. Nesse fio aí, tem a coluna do Mafuz lá no Dois Esportes, que ele pergunta se o Paulo Autuori vai ser bombeiro ou vai ser apóstolo. Vai ser bombeiro primeiro. Vai ser bombeiro. Primeiro ele tem que apagar o fogo que o Mário Celso Petralha colocou lá no CT com um abandono total do futebol do clube. Vamos só explicar para quem não sabe, Mafuz. Foram mais de 10 demitidos do departamento de futebol. Principais aí, depois do Leitão, que já tinha saído há algum tempinho, André Mazuco, diretor de futebol, Felipe Gil, gerente das categorias de formação, Rodrigo Carvalho, coordenação de captação, Próspero Paoli, que é coordenador técnico e metodológico, e o Caco Espinosa, técnico do Sub-20. Esses foram os principais profissionais que deixaram o Atlético aí nessa leva aí na segunda-feira. Pois é. Veio para uma reformulação total com o Autuori. A propósito, eu recebi, eu não sou de ler mensagem, e não vou citar o nome em respeito a ele, mesmo porque é uma pessoa extremamente séria, e que fazia parte da oposição do Atlético, que o Henrique Gaede vendeu. Diz ele o seguinte, mais do que andar, porque eu escrevi que o Atlético anda em círculo, de vez em quando quebra esse círculo para tentar tomar o rumo, como agora fez com o Paulo Autuori, mas escreveu o seguinte, mais do que andar em círculo, o real problema do Atlético é que o MCP demite quase todos, menos Márcio Lara, Aguinaldo, Mauro Osma e Rodrigo Gama. Sabe por quê? Porque são cúmplices do que acontece desde 2012. Ou seja, andar em círculo é consequência, não a razão do problema. O restante é perfumaria. Boa noite. Concordo com ele. Só que eu digo que o amigo dele, amigo de todos, que pertencia ao Atlético... Como é? Atlético de Novo. Atlético de Novo, o Henrique Gaede vendeu a ideologia
oposicionista, pro Mário Sérgio Petralha e deu no que deu. Agora, tecnicamente, voltando a falar da equipe, o Atlético tem então o jogo com o Grêmio, né? Sim, é o Pelo jogo brasileiro. com o Grêmio. Depois a volta com o Bragantino. Depois com o Bragantino. Mas vamos tratar então desses 2 próximos jogos. E depois pega o Inter, fora de casa. Fora de casa. Essa sequência. Então eu vejo a situação melhor, sob o ponto de vista psicológico. O Grêmio está desgastado, né? O Grêmio está fora da zona de rebaixamento, mas está naquela campanha para tentar recuperar o início ruim. Ontem, por exemplo, empatou com o Corinthians. Mesmo com um homem a mais, né? Isso. E ele tem dificuldades, porque é um time que está cansado, não joga em Porto Alegre, tem esse tipo de dificuldade de transporte, de treinamento, etc. Então, eu acho que o Atlético pode se beneficiar desse aspecto, desde que tenha, e tem, uma boa orientação. Vocês lembram que no primeiro jogo do turno, né, o Atlético foi para jogar com o Grêmio e foi mal. Perdeu. E a gente estava tratando como se fosse o primeiro grande teste ali do Atlético, do Cuca. Mas foi a primeira derrota do Cuca. Exatamente. E não convenceu o time, foi muito mal, perdeu 2-0. E aquilo acendeu o sinalzinho de alerta no próprio Cuca, mas principalmente na gente, que está acompanhando o futebol há tanto tempo e sabe. Porque futebol é fase. Se perguntar, o Palmeiras agora não ganha mais de ninguém. É a fase. Existem as fases técnicas, né, psicológicas, emocionais. Então vou só encerrar o Atlético nesse aspecto. Tomara que tenha passado a má fase do Atlético, com esse turbilhão, né, que houve nesta semana, né, com essas dispensas, com essas coisas, mas principalmente pela volta de um profissional com a experiência e o conhecimento do Paulo Autori. Eu quero saber se, assim, nessa situação, nesse cenário, pelo que a gente está vendo, o Atlético não vai trazer reforços de peso para o restante da temporada. Vai basicamente com esse elenco, talvez trazer 1 ou 2 daqueles oportunidades de mercado, como se fala. Ainda bem que o Matheus Felipe não aceitou voltar, né? Que é o zagueiro. Um zagueiro limitado tecnicamente. Está no Ceará. E a diretoria queria de volta. Imagine a visão desse pessoal que o Mafuz citou aí, que desde 2012 eles estão mandando no Atlético. Desde a volta do Petralha. Claro. Ah, tá. Então é isso, a visão é curta, não entende nada. E todos estão milionários. Bom, aí é outro problema. Agora tem que dar a chave do CT pro Paulo Autori. E ele vai agir de acordo com a sua experiência e o conhecimento. Agora, se não contratar pelo menos mais um zagueiro de qualidade e um meia armador, aí é difícil. Mas até onde esse cobertor curto vai afetar esse restante da temporada, se não chegar reforços aí que possam realmente daí ser não titulares? vai ganhar título. Não vai ganhar título. Pode até seguir em frente em determinadas condições, mas no momento que precisar do bom jogador, das soluções individuais e que tenham influência na questão tática, não vai ganhar título. Infelizmente. Porque o Atlético pode fazer bom papel na Copa Sul-Americana, por exemplo, chegando lá em semifinais, final, e pode até ganhar, tomara que ganhe. Ou na Copa do Brasil, mas é improvável. Sim. Copa do Brasil está complicado. Está aí o Flamengo voando e esses times, como é que se diz, são um pouco irregulares, mas são times que você tem que respeitar, né? No caso aí o Bahia, o Cruzeiro, enfim, não vou citar aí porque eu posso cometer injustiça. Mas na Copa Sul-Americana, amigo, meu Deus, é mamão com açúcar para o Atlético ser campeão. O confronto com o Belgrano começa dia 15 de agosto, em casa, na Baixada. Qual é a historinha desse Belgrano? Depois, é o nome dia de um 22. general e de uma rádio. Não, eu Belgrano. sei, da rádio, uma rádio famosa de Buenos Aires, de Córdoba. Belgrano é de Córdoba. Córdoba. É o time do Zapelli. É o time do Zapelli. Time que Mas assim, ele disputa campeonato, em que lugar está? Mas é a segunda linha. Não, mas é Segunda time da linha, primeira divisão argentina, mas é um time tipo, médio. hoje médio, tipo um Cuiabá. Assim. Curitiba hoje seria. Vamos ver a classificação. Curitiba é Série B. Certo. Aí é Paul McCartney, eu tô falando Série A. Ó, vamos ver, a classificação atual do Belgrano no Campeonato Argentino
é o 8º colocado, 14 pontos em 8 jogos. Esse dá para passar tranquilo. O líder é o Huracan, tem 18 pontos. E depois, no cruzamento, também não tem nada de extraordinário pela E frente. esse Huracan copia o apelido do Atlético, né? Vamos ver quem que é mais velho aqui. Huracan. O Huracan, vamos ver, foi fundado em 23, um ano antes, então... Né, Não, o mas Atlético virou mas Furacão o Atlético em 49. é Furacão em 49. Mas esse e nasceu esse Huracan Huracan antes. também é segunda linha lá. É. Eu conheço bem, porque fui muito a Buenos Aires, né? Huracan... Buenos Aires é uma cópia de Londres. Londres tem 14 times, né? Você pega o metrô, você vai vendo, penso que está no campeonato inglês. É Tottenham, Chelsea e tal. West Ham. West Ham. Agora, a Argentina é a mesma coisa. Também, né? Os times são de bairro. né? Sim. É o Racing e o Independiente, né? São Sim. de Vélez. A Avejaneda, né? Aham. E aí vai, Vélez, Sarsfield, enfim. E é muito interessante isso. O Huracan é o time que revelou o Lúcio Gonzalez. Que está em vias, talvez, de voltar ao Atlético. Quem sabe volte nessa mudança toda, ainda não está nada confirmado, mas há uma especulação. Agora, a sobre volta do possível Lúcio retorno. Gonzalez seria interessante. Ele tem muito conhecimento, claro, foi um jogador muito inteligente. E ele e o Paulo Autori, juntos, eles conhecem o CT do Caju e não se perdem no caminho ali no Pinheirinho. Isso é uma vantagem. Certo, vamos dar uma passadinha só pelos resultados da Copa do Brasil de ontem. Grêmio e Corinthians 0-0, o segundo jogo vai ser com o mando do Grêmio. Tivemos também Atlético Goianiense 1, Vasco 1, Flamengo 2, Palmeiras 0. Esse é o jogo que, né, o Flamengo se impôs contra um adversário forte, e o Flamengo vai se mostrando Mas aí sobrou, como né? candidatíssimo Flamengo sobrou. ao título. Era para ser uma goleada. CRB 2, Atlético Mineiro 2, também o jogo do Atlético. Ainda tem hoje Juventude e Fluminense. O Cuca vai acabar o ano no Atlético Mineiro. Pode escrever. Eu acho que, o Carneiro falou com o Cuca, hein? Falou que o Cuca não assume ninguém esse ano, né? É isso? Ele nesse almoço que eu estive com ele e o Roberto Caran, foi muito engraçado. Foi uma semana depois que ele saiu do Atlético. Deu aquela crise no Corinthians, né? Aham. E o Corinthians, o Corinthians foi em cima do Carille, Sim. do Fábio Carille do Santos. Durante o almoço, o Cuca recebeu mensagem do presidente do Santos e do supervisor do Santos. Um ex-jogador, assim, não me lembro o nome dele. Não é o Renato? Não. Meia? Volante meia? Não, é um outro nome, é conhecido aí. E daí o Cuca só fazia assim, aí, ó. Aí. É a vida que segue. Bom, enfim. Foram esses os resultados aí da Copa do Brasil. Acho que você viu o jogo do Flamengo? Eu vi. Eu vi no segundo tempo. Eu tô desconfiado que o Palmeiras virou fio. Será? Virou fio. No ano Saída passado, do Hendrick. O Palmeiras é tricampeão brasileiro atual? Ou é bi? ele é bicampeão, se eu não me engano. Saída do Hendrick, contusão do Estevão, contusão do Piquerez. O Gustavo Gomes vem mal desde as Copa América. Eu acho que virou fio o Palmeiras, viu? Ele o português vai começar a ficar nervoso. Mas o Abel Braga admitiu isso. Ontem na entrevista após o jogo. Abel Braga? Abel Braga não. Abel Ferreira. Ah, sim. É que eu estou com o Abel Braga na cabeça ainda. E o Abel Ferreira, ele foi muito objetivo e disse, não, realmente a situação não é boa, o time tem que reconhecer que a equipe decresceu tecnicamente. Só que o problema é que o grande opositor dele nos últimos anos é o Flamengo. E o Flamengo, ao contrário, está subindo, está crescendo. Então nós vamos ter aí grandes momentos, tanto no Brasileiro, porque o Botafogo não sabe jogar no segundo semestre, né? Ele no primeiro semestre ele deita e rola. Começa o retorno no segundo semestre, o Botafogo começa a render menos. Tanto que empatou em casa já pela Copa do Brasil com o Bahia. Isso. Então nós vamos ter muita coisa. Aí que eu vejo uma chance do Atlético, sabe? No caso do Brasileirão, da famosa vaga da Libertadores. É uma possibilidade. Vamos supor, qual é o melhor quadro para o Atlético? Fazer boa campanha na Copa do Brasil, ser campeão da Sul-Americana e uma vaga na Libertadores. Eu acho que a torcida ficaria bem feliz no ano do centenário. Como o Paulo Autori voltou, ele vai ter tempo para projetar o ano dos 101 anos. Eu acho que qualquer título agora, a torcida vai dar graças a Deus, né? Se algum título vier aí nesse final de temporada do Atlético. Mas se não trouxer reforços de qualidade, Não embora custe caro,
vai ser difícil ganhar um título esse ano. Só para confirmar ali, Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro. No ano anterior, quem venceu foi o Atlético Mineiro. É um ganhador, né? Vamos tirar o chapéu. É o maior campeão, né, da história do futebol brasileiro, é o Palmeiras, que vem desde a Taça Brasil, que eles computaram como título brasileiro, né? É por isso que o Santos também tem uma infinidade Cobra-se de títulos. muito do Palmeiras em razão de que eles são muito visados, a Leila e o técnico. Então cobra-se muito Muita mais. inveja, muita inveja. Cobra-se muito mais dos dois do que efetivamente dos jogadores. Na década de 60, eu já estava como torcedor, vamos dizer assim, leitor, Mafuz também, ouvinte. Desde a Copa de 58 eu ouvi, né, o futebol. Mas na década de 60, o predomínio do Santos com o Pelé e do Palmeiras com a primeira academia foi uma coisa impressionante. Só eles ganhavam o Campeonato Paulista, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar, e ganhava o Rio-São Paulo, e daí veio a tal Taça da do Taça Brasil, Brasil, que virou daí título nacional. Aí que surgiu o Cruzeiro. O Cruzeiro quebrou o Tostão. serviço do Santos. Exato. Em 1966, com a geração do Tostão, Dirceu Lopes, Natal e outros. Enfim, só para trazer um outro dado aí, o Palmeiras, no ano passado, quando foi campeão, também teve uma sequência de 4 derrotas e conseguiu virar o jogo. Não sei se vai ser o caso desse ano, mas só para ficar também essa informação. Vamos passar de um verde para o outro, então. Vamos falar do Coxa agora, que vai ter o jogo contra o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, no sábado, mas está atrás agora do ex-atleticano Mazuco. Né? Sim, mas o jogo vai marcar a estreia do Jorginho. Vai marcar a estreia do técnico novo, Jorginho. Mas por que o Mazuco no Curitiba? O Mazuco já tem uma história, Não, mas né? esse negócio de história... Mas se dá, conhece, caso parecido com o Autuori com o Atlético. Mas não dá para comparar. Não, né? mas assim, uma relação O Autuori não foi para o Atlético por ser conhecido do Atlético. Sim. Foi por ter capacidade. O Mazuco não tem capacidade. Eu acho que tem capacidade. Ah, bom, você acha? Eu acredito. Não, capacidade bom profissional ele tem. Não tem o que acontece, nenhuma. Mafuso? Você sabe por que ele foi demitido do Atlético? Ali o Atlético, se eu fosse responder como Atlético, incompatibilidade de ideias. Não foi. O Atlético tinha contratado um garoto do Coimbra. O Mário, durante tempo, negociou a contratação desse garoto. Não sei o nome. Joaquim. Manuel. Não. E parcelou o pagamento. Aí o presidente do Coimbra, que é um ex-banqueiro aqui do Brasil, convenceu o Mazuco para assinar um documento que o pagamento fosse à vista. Aí o Mário teve que refazer todo o negócio. Quer dizer, ele quis exercer um poder que ele não tinha dentro do Clube Atlético Paranaense. E esse foi o motivo principal que ele foi demitido. O que está acontecendo no Brasil, no futebol brasileiro, é uma carência de profissionais, de executivos, de CEO, essa coisa. Por quê? Porque antigamente se pegava o ex-jogador, normalmente um ex-jogador, e colocava de olheiro. Não precisa ser jogador necessariamente profissional, podia ser um bom esportista, mas que conheça futebol, tenha sensibilidade. Né? Tem gente que sabe ser piloto de avião, tem cara que sabe pintar parede, tem que sabe que é bom cozinheiro, né? Vira chefe de cozinha. Futebol é a mesma coisa, tem gente que tem o dom para aquilo. Então, normalmente, esses times no Brasil eram orientados, os dirigentes, por pessoas que conheciam o futebol. Né? Eu mesmo, quando era meninão e ia ver jogo do Atlético e do Curitiba, eu me recordo dos jogadores do passado dando pitaco. Né? No Curitiba, por exemplo, tinha o Fedato, o Miltinho, eles davam orientações para os dirigentes, que eram, evidentemente, advogado, médico, engenheiro. No Atlético não era diferente, eram os irmãos Gotardi, o Alberto, mais velho, e o Caju, dois ex-goleiros do Atlético. O Jacques e o Sireno também, do Furacão, davam seus pitacos. Muito bem. Modernamente, no caso do Atlético, o Carleto, né?
pessoas... A turma de 2001. Pessoas que conheciam futebol. E no Curitiba, o Curitiba teve diretores de futebol que entendiam de futebol. Entendi. O Luiz Afonso Camargo, o Tonico Xavier, Exatamente. o Domingos Moro, Estevão Damiani. o Estevão Damiani. Eu não quero falhar de esquecer alguém, mas, pô, esse pessoal entendia, não sei, Munir Caluf, eles entendiam de futebol. Muito bem. Hoje o que acontece? Esse pessoal nunca calçou uma chuteira, não jogou nem pelada, não jogou futebol de praia, mas faz o tal do curso da CBF. Ou, melhor ainda, faz o curso da UEFA ou da FIFA. Daí vem o diplomado. Aí eles se enchem de razão. E os dirigentes, que são meio alienados, entram nessa. Por isso que está uma carência. Esse negócio da SAF tem que ter, né? O CEO tem que ter depois o executivo, tem que ter esse, tem que ter aquilo. São 3, 4 membros, todos muito bem remunerados, só que não sabe nada de futebol. Sabe nada. Está aí o Curitiba, agora entrando no Curitiba, pagando a conta dos erros do seu Amodeu. Vamos ver se recupera. Eu acho que o Mazuco até pode ajudar o Curitiba, pela forma como ele trabalha. O Jorginho vai estrear nesse jogo fora de casa, né, contra o Botafogo de Ribeirão. Vocês acreditam que o Curitiba venceu nesse ano só 3 jogos fora de casa, os 3 no Paranaense? Aproveitamento de 27%. Como é que está o Curitiba em relação a Z4, ZR? O ZR, o Curitiba está, vamos ver aqui na 3 pontos. Na tabela. 3 pontos do Botafogo e Ribeirão. Não, vamos confirmar aqui certinho. Vamos lá. A tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa tem 23 pontos neste momento, com 18 jogos. Tabela, Brasileirão, tá abrindo aqui. Tá difícil, mas vai abrir. 17º, tá com quanto? É difícil de abrir aqui, peraí, vamos ver. Tabela do Brasileirão. Você não pagou a pilha? Tá difícil eu conseguir mexer Aí, aqui. Agora sim, vamos lá. Curitiba é o 13º, 23 pontos em 18 jogos. A zona de rebaixamento é aberta pelo Botafogo, que tem 19. Então a diferença é de 4 pontos. Não pode perder esse jogo pro Botafogo. O empate será bom lá pro Coxa. Exatamente. Eu acho que o empate é ruim pro Coxa, porque a intenção... O pior é perder, né? Claro. O Curitiba não ganha, nem em casa nem fora. Mas se você não Pelo ganha menos empate. Não ganha de um adversário que Meu está cálculo na é zona de diferente. rebaixamento... Tem que empatar fora e ganhar em casa. Ganhar em casa é obrigação. Até para dar uma satisfação para a torcida. Se o Jorginho conseguir isso, e essa nova gestão, não sei, né? O Curitiba está em CEO já, essas coisas ou não? Gabriel Lima é o CEO. Gabriel Lima. Então, seu Gabriel Lima, o senhor fique muito feliz se conseguir... Mas ele não tem responsabilidade. Não, mas se conseguir 80% de resultados positivos em casa e 50% fora, parabéns, seu Lima. Tá resolvido o problema. É capaz de brigar para voltar. Melhor ainda. Exatamente. Mas vamos lá, o Coxa ganhou 3 jogos esse ano fora de casa, 27% de aproveitamento. A última vitória foi no dia 3 de março. Nesse contexto, o teu argumento é válido. Empatar vai ser um bom resultado. Mas é esse o contexto que tem que ser Você tem que ser realista no futebol. Porque o futebol tem as fases, o futebol tem os momentos e tem contusões de jogadores importantes, que foi o caso do Curitiba. Por exemplo, o Curitiba está ficando refém do Ronier. Esse menino tem que ser cuidado, né? Porque ele é um craque. A realidade do Curitiba hoje é não correr risco para entrar nessa zona de rebaixamento. Ele não correndo ele vencendo essa etapa, ele vai acumular pontos necessários para a reta final dessa segunda divisão buscar uma vaga no G4. Uhum. Quer dizer, O sprint final. Exatamente. Uma coisa é consequência da outra. Ou pode ser a consequência da outra. Não será necessariamente, mas pode ser. O que ele não pode mais é perder jogo para um Botafogo que está disputando perto dele a saída da zona de rebaixamento. Tem que assumir isso. Não pode ter o orgulho, a vaidade. Não, nós vamos disputar uma vaga para voltar. Não, primeiro tem que evitar cair. Em casa, no argumento do Carneiro, o Coxa tem nesse ano 11 vitórias,
5 empates e 2 derrotas. É um bom aproveitamento. A campanha do Curitiba em casa não é ruim. Então continue não. assim e vai beliscar ponto fora. Ele não ganha ponto fora, então ele tem que ir lá. E cabe esse mesmo pensamento ao Operário de Ponta Grossa, porque o Operário começou a perder ponto em casa. Como é que se recupera quando acontece isso? Você tem que ganhar ponto fora. Aí, no caso, uma derrota significa uma vitória fora. Como o Curitiba ganhou a última em casa, ele pode se dar por satisfeito com o empate. E jogar em Ribeirão Preto não é nada ruim, não. É um estádio amplo, grande, Não tem tanta pressão com pista praticamente olímpica. E normalmente quando estreia o treinador, os jogadores dão algo mais. E o Jorginho sabe trabalhar a cabeça dos jogadores. Durante um mês. Tem bons argumentos. Mas Durante um mês. O Mafuz deu uma validade muito curta, Mafuz. Durante um mês ele trabalha. Depois ele vai com a Bíblia e aí arrebenta. Não, vamos dar mais 4 meses para terminar a temporada. As derrotas do Curitiba nesse ano em casa. Sport na terceira rodada, 1-0. E Mirassol agora na 16ª, 1-0 também. Essas foram as derrotas do Curitiba em casa. Então tem que tentar manter e beliscar um pontinho fora. Então tem certa justificativa, porque ele perdeu para 2 times que estão lá em cima. E o nível técnico do Curitiba é mediano. Isso tem uma explicação. Sim. Já que você citou, Carneiro Neto, Ronier, eu acrescentaria o Pedro Morisco. Hoje, 2 jovens e são as referências técnicas da equipe do Curitiba. Excelentes. Mas também para aí hoje. É isso que eu ia falar. Precisava de um elenco de apoio maior para esses 2, né? O Ronier está definindo os jogos para o Curitiba. Salvando o Curitiba. Mas o menino vai ter um destaque tal que não fica para a próxima temporada, né? Os olheiros estão aí. E vem cara da Arábia Saudita, vem de tudo quanto é canto do mundo, chinês. Você pensa que o cara é pasteleiro, não é, ele é olheiro. Então tem esse problema hoje. Eu não sei se o Curitiba segura o Ronier. Viu? Tem uma matéria lá no 2 Esportes que diz que o Ronier tá no top 5 de atletas que mais finaliza na Série B. São 16 jogos, mas não ele surpreende, finalizou 41 vezes. Jogador. É um excelente jogador. Mas o jogador, quando é bom, você nota. Na primeira já. Esse menino entrou, não sei quando é que ele estreou aí. Eu assisti o jogo e acho que estava com 1 ou 2 amigos coxa. E daí nós estávamos assistindo o jogo do Coxa. E eles queriam saber a minha opinião. Eu disse na hora, tá nascendo um craque aí. Pois o craque é assim, ele surge. Ele não tem esse negócio de mandar fazer o número, né, o modelo. Não, ele nasce. Ele tem... É o Vitor Roque da vida. Só que o Vitor Roque foi mal trabalhado, mal orientado e agora está sendo criticado até no futebol europeu. E assim, eu vejo como um acerto terem conseguido fazer essa renovação do Ronier para, né, garanti-lo por mais algumas temporadas e depois fazer uma venda que seja robusta, esse né? problema que o Curitiba está experimentando, né, com essa falência do clube, a transformação em SAF e ainda revelar jogadores desse nível do Pedro Morisco e do Ronier. Aliás, acalmou um pouco a política do Curitiba, né? Mas é que mudou também, né? Veio o novo técnico, saiu o Autuori. Mas aquela manifestação dos ex-presidentes e conselheiros, ela foi impactante no primeiro momento, mas a Tricorp soube responder através do Wilson Ribeiro de Andrade, colocou tudo no seu devido lugar, o contrato está lá para quem quiser. Ele não vai publicar na Gazeta e na Tribuna. Nem pode, 2 Esportes. Nem pode. Mas o contrato está lá à disposição, vai lá, toma um cafezinho e lê o contrato. E daí cai o queixo. Porque eles têm muito tempo para reconstruir o Curitiba antes de fazê-lo campeão de novo. Glorioso. Um outro insight que eu quero dar aqui. Se, caso o André Mazzuco volte para o Curitiba, o dólar não vai cair. Não, mas eu quero saber se o Gabriel Lima, o CEO, vai mandar embora o William Thomas, que veio junto com o Autuori. Vocês acham que essa é uma relação direta? É possível. Pode ser. E por isso que não tem uma instabilidade um clube de futebol. Quer dizer, não existe projeto. É de acordo com a vontade do dono do momento. Mas aí tem explicações lógicas. Se o Atlético contratou o ex-supervisor do Curitiba, né? O autor,
É normal que o Curitiba, até porque o Mazuco já passou pelo clube, conhece o Curitiba. Agora, ao contrário do Mafuz, respeitando a opinião dele, eu acho que o Mazuco é um profissional que tem seu talento. Ele não ia ficar no Botafogo, não, mas ele não era do grupo Textor. Não, vem cá. Não, ele não trabalhava para o grupo, para a SAF, ele era da instituição Botafogo. Sim. Mas depois, ele prestou serviço. Não, prestou serviço. Ele para 4 clubes do grupo fora do país. Não. Eu estou te falando, mas eu já me informei sobre isso. Ele era da instituição, não do Textor. Depois eu confiro esse dado aqui. Mas você assim, não pode ser um apóstolo do Mafuz. vou confirmar esse dado, se ele chegou antes do Textor ou não. Ele chegou antes, pode ver. Não, isso é possível. Mas depois ele mas teve ele, outras assim, missões. o que eu sei é que ele trabalhava muito ligado ao John Textor, tanto que ele conversava com ele, era um homem de confiança do Textor. Isso ele... O homem de confiança do Textor é um outro, que daí saiu. Ele não era. Mas ele trabalhou muito lá em Textor. Saiu a relação dos 10 mais importantes grupos de empreendedores que investem no futebol. O primeiro é o do Bahia e do Red Bull Bragantino, que tem como carro-chefe o Manchester City, é da Arábia Saudita. E o grupo do Textor, que é americano, não está entre os 10. Veja como é. O futebol tem mecanismos, né, interessantes. Falar na saída do Mazuca do Atlético, um passarinho me contou que o Paulo André está para voltar, a pedido do Paulo Autuori. Bom, esse seria uma bomba aí, né? Não sei, do Atlético nada é bomba. Seria uma bomba. Ó, no Atlético tudo é possível. Como dizia o lateral Augusto, vou soltar uma bomba de Erechim neles. Ele queria dizer de Hiroshima. Conta essa história. Não, do jogo. Mas quem era o Augusto? O Augusto é o lateral. Essa nova geração. Augusto Boiadeiro, lateral, que o Atlético trocou pela dupla Washington e Assis com o Internacional. Onde é que aquela gente estava com a cabeça, né? Dá o casal 20 pro Atlético e fica com o Augusto. Aí o repórter chegou, Augusto, e o jogo de hoje, você promete alguma coisa? Prometo. Vou dar uma bomba de Erechim e vou ganhar o jogo. Muito bom, muito bom. Só para ficar claro aqui, o Mazuco chegou realmente depois da chegada do Textor. O Textor já estava no Botafogo. Contratado pela instituição. E aqui eu tô lendo matéria sobre... Então tá bom. Ele chegou já com o comando do Textor. Não era com a instituição, o Mafuz, era com a SAF do Botafogo. E trabalhou em outros clubes fora do país, do grupo. Enfim... É o assunto encerrado. Mas aqui. Também não faz, vai mudar o dólar, né? Profissional inexpressivo. Eu acho que tem sua certa... Não tem nenhuma expressão. Não tem nenhuma expressão de mercado. Ele tem poder político para circular. Sempre é assim no futebol. Bom, ele sai do Curitiba, logo está num outro clube e é assim. Falar em poder político, meus amigos. Lá no 2 Esportes tem uma matéria, uma entrevista que o Vinícius Cordeiro e a Rafaela Razeira fizeram com o atual presidente da Federação Paranaense de Futebol, o Hélio Cury Filho. Ele fala aí de diversos aspectos aí, valorização do campeonato. Ele diz que, na visão dele, o Paranaense não é mais um campeonato deficitário. Eu recomendo vocês entrarem lá no 2. Vou deixar o link, inclusive, na descrição aqui do vídeo, para vocês lerem. Mas ele fala também a Sul-Minas, quem sabe volte um dia, é um plano aí dos estados aí do Sul. O calendário do futebol brasileiro tem... Ele não falou em acabar com o Campeonato Paranaense. É isso que eu queria saber. O calendário está saturado, entendeu? Os jogadores não suportam mais, os jogadores brasileiros estão sendo escravizados. Vocês são favoráveis ao fim ou à reformulação total do estadual? Não, eu sou a favor do fim mesmo. Tem que acabar o estadual e Sul-Minas já era. Não tem nada a ver. E o que fazem os times do interior? Mas daí são a federação existe para cuidar desse pessoal e deixar de atrapalhar os grandes clubes que disputam Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. E cedem jogadores para a seleção brasileira. As federações deviam acabar, para começo de conversa. Mas como há um interesse político, todos são remunerados, é uma vergonha nesse país, né? Todo mundo belisca o que pode. E é isso. É ridículo. O Campeonato Paranaense não tem expressão nenhuma. A Sul-Minas foi bom e tal, fracassou. Não deu resultado. O presidente, eu não li a entrevista,
Mas o presidente da federação falou quanto que é o mensalinho. O salário dele, não? Não, salário não. Eu não estou dizendo que ele ganha esse salário. Mas o mensalinho que a CBF paga para as federações... Não. O dia que a CBF tiver uma administração séria, profissional, digna, acabam os estaduais. E acaba esse negócio de federação. Federação vai ser para clube amador, clube de terceira linha, né? Para classificar para a Série D lá, sei lá como é o critério. Porque não tem justificativa você obrigar um time da grandeza do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube a disputar um estadual quando todo mundo quer vê-los lotando o estádio em grandes competições. Mas, Carneiro, aí eu vou ter que fazer não é um contraponto, mas é expor a oportunidade que os clubes da Série A e da Série B tiveram para formar uma liga, para se unir, para ganhar força e tirar a força da federação. É evidente. Mas isso não depende só dos clubes, depende da CBF. Para formar a liga, depende só dos clubes. Agora, para ajustar o calendário, depende da CBF. E só tem uma maneira: esvaziar o campeonato estadual. Não existe outra maneira. Já existe um conceito sobre isso, entendeu? Uma opinião formada dos grandes clubes brasileiros. Tá certo, meus amigos. Deixa aí o convite para vocês entrarem lá na reportagem, na entrevista com o Hélio Cury Filho. E do Paraná não tem nada? Do Paraná hoje não. Hoje a gente não vai comentar só no do Paraná. ano que vem. Só se você quiser falar alguma coisa do Paraná. Não tenho nada do Paraná. O Paraná agora pensa no seu futuro aí, quando a gente tiver notícias do Paraná, claro que a gente vai comentar por aqui. Muito obrigado, Carneiro Neto, muito obrigado, Augusto Mafuz, programa de número 40, podcast Carneiro Mafuz de número 40. Acaba aqui, a gente volta na semana que vem. Tá aí. Muito obrigado, meus amigos. Tchau, tchau.